salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, né? Esse hino é cantado bastante em culto ao ar livre, mas todo momento Jesus está chamando nós, né? Então esse hino também é para nós também, porque ele deseja todo momento nos salvar. O diácono Dejair vai estar lendo e logo após também louvando, né? Ah, eu mesmo vou estar louvando. Ai, que benção. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler Lucas 8, a partir do versículo 14, ou seja, o 14 e o 15. Lucas 8, 14 e 15. A parábola do semeador. Vamos ler o 14 e 15. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. Indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui está falando sobre dar fruto, né? Pode ir. Oremos então. Senhor Jesus, graças te damos ao Pai, porque o Senhor tem nos dado vida, nos dado saúde, nos dado essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa para aprendermos mais da sua palavra. Esteja com cada um, com cada família aqui representada, que possamos, ó Pai, colocar em nossas vidas, colocar em prática em nossas vidas tudo que aprendermos essa noite. E o Senhor seja louvado, e nós somos gratos por todas as bênçãos que tem nos dado a todo instante, a todos os momentos. Amém. Amém. Neste momento vamos contribuir para o bem-estar da obra do Senhor, né? O evangelista irmão Antônio vai estar responsável para recolher. Vamos cantar 193, irmão, Se Tu, Minha Alma. Esse final de semana eu tive um privilégio, um prazer de receber um amigo em Cristo,
pastor presidente lá de Jaú, São Paulo, ele esteve comigo aí e foi para o sítio também. E fizemos um belo trabalho lá, pastor. Isso. E fizemos um belo trabalho, tivemos sábado à noite, domingo à noite no culto lá. Foi uma benção muito grande e Deus abençoou poderosamente. Ele gostou bastante daquele lugar, mas uma das coisas que ele foi muito preocupado devido a muitas pessoas desviadas ali, distanciados. Só na igreja, no culto à noite, no sábado, tinha uns 8 a 10 que afastados dos caminhos do Senhor. Então ele foi muito preocupado embora e falou: Isaías, precisamos correr atrás. Às vezes a gente está correndo lá atrás dos outros e em nossa volta bastante pessoas estão paradas, distanciados dos caminhos do Senhor, mesmo sendo conhecedor do Evangelho. Então, os irmãos continuem orando para Deus abençoar poderosamente e dar sede para esta juventude voltar novamente aos pés de Jesus. Vamos lá, se tu minha alma, a alma batida. Se tu minha alma a Deus suplica, e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
Jesus virá. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Nós também agradecemos a cooperação dos nossos obreiros, sempre que podem, se esforçam por estar aqui no templo, e juntos nós somos o corpo de Cristo. Cada membro em seu particular, nós compomos a igreja, que é também simbolizada como o corpo de Cristo. Dou graças a Deus, repito, aos irmãos que sempre fazem presente nesses cultos. A importância da sua presença, ela é muito significativa para nós. É uma alegria sempre poder contar com todos assim. Nós temos a certeza de que os irmãos estão dando valor, estão dando importância ao ensino, né? Eu sou alguém, repito, que gosto muito dos ensinos da palavra do Senhor e dou muito valor, né? Por isso que o Senhor me fez pastor, segundo a graça que Ele nos tem dado. Meus irmãos, nós vamos fazer jus, e quando se diz vamos fazer jus, é justiça mesmo, né? Ao culto da terça-feira, que é culto de educação cristã, culto de doutrina, culto de ensino. Fazer jus ou justiça, como eu já expliquei, justiça pode ser até explicado com um objeto como isso aqui, né? Está encaixado, né? É justo, uma tampa, algo que se encaixa. Quer dizer, esse culto é para encaixar o ensino, né? Então é um culto que é próprio para isso. Não vamos aqui nos ocupar com outra argumentação a não ser a argumentação do ensino. A palavra ensino vem do latim ensignar, ou ensinar, dar significado, ensigno, signo de significado, né? Trazer o significado, trazer o entendimento. A palavra aprender vem de um prefixo e um sufixo. Prefixo é a palavrinha repartida antes. Prender. Prender é isso mesmo, é deter, né? Então, eu só aprendo quando eu absorvo, quando eu extraio, quando eu puxo o conhecimento. Aí eu aprendo, né? Então, é como uma esponja, né? Que você coloca sobre uma água, ela absorve, então ela carrega aquela água na esponja, quando se espreme, ela solta aquela água. Quer dizer, você vai levar aonde você quiser levar o que você aprendeu, né? Então, a gente tem que ter um filtro, tem que ter uma mente, tem que ter uma disposição para aprender. E a primeira lei do aprendizado é a atenção. Se não tiver atenção, também não aprende nada, né? Então, nós precisamos observar, atentar. Tudo isso são termos bíblicos, né? Atenta, né? Prestar atenção. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. E nós estamos revendo como Jesus ensinou, como Jesus educou, como Jesus trouxe o significado. E nós, daqui uns dias, vamos entrar como ele trouxe o significado da lei. Nós estamos entrando agora nas bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus. Por quê? Porque ali está o retrato do verdadeiro discípulo. Então, Jesus, como se tivesse feito uma fotografia, né?
ele retratou, ele mostrou. Retratar é isso, é revelar, é mostrar, é fazer notório, é aparecer. Né? Revelou vem de velar, velar de lâmpada, quer dizer, abriu, descortinou, acendeu, clareou, esclareceu, trazendo bastante sinônimo, né? Então, Jesus, ele mostrou quem é o verdadeiro aluno, o verdadeiro aprendiz, o verdadeiro educado, né? Então, ele diz que esses são os felizes, os bem-sucedidos. Nós estamos falando isso relacionado ao que Jesus diz, eu repito, isso não é o padrão do mundo. O padrão do mundo, o mundo ensina diferente, né? Então, nós não temos nada com o mundo. Então, hoje nós vamos à quinta bem-aventurança, né? Que está no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Queiram, pois, ficar de pé para nós lermos e em reverência ao estudo, fiquemos em pé e vamos ler. Né? Eu acho que os irmãos aqui são muito petistas, né? Porque os 600 só vão para a esquerda, só, né? Então, você era o único da direita, Isaías. Então, você foi convertido à esquerda. Então, mas deixando a esquerda para lá, né? Porque isso aí já está dando muita confusão. Vamos olhar a Bíblia. Capítulo 5 de Mateus, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos só dizer a primeira expressão? Bem-aventurado os misericordiosos. Vamos de novo? Bem-aventurado os misericordiosos. Não feche a Bíblia, tome o assento agora e vamos rever alguns pontos que já chegamos, que são as 4 primeiras bem-aventuranças. Pode observar que todas as 4 primeiras bem-aventuranças, a do humilde, a dos que choram, e a dos mansos, e a dos que têm fome e sede de justiça, elas tratam a nossa relação diante de Deus. Pode observar que a lei, os 4 primeiros mandamentos, também trata da nossa relação diante de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, né? Não farás para ti imagem alguma. Trata, então, porque todo o ensino ele é tricotômico, ou seja, é nós para com Deus, de nós para conosco e de nós para com o outro. Então, essa é a tridimensão de todo o ensino. Todo o ensino ele versa na Bíblia a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco, a nossa relação com o outro. Sempre você tem que ter isso em mente. Isso aí, no sentido, vamos escolher uma palavrinha aqui, que é a palavra paz. Então, existe a paz vertical, a paz horizontal e a paz central. Paz para com Deus, paz para com as pessoas e paz para conosco mesmos. Então, isso se chama num sentido dimensional, vertical, horizontal e central. É o sentido também da cruz, né? O amor, né? Diz do amor que ele é o amor, a sua altura, a sua
profundidade, a sua largura e o seu comprimento, que excede todo entendimento. Note bem, é a cruz perfeita. Sempre assim, ó. Altura, profundidade, largura e comprimento do amor que excede todo o entendimento. Esse é o amor de Jesus. Tá? E eu poderia citar aqui dezenas de palavras nessas tridimensões, né? Alguns, como Paul Wing-Shu, ele ensina em seu livro a quarta dimensão, mas não vamos falar disso porque não vem o caso. O que nós temos visto até aqui é que todas essas quatro primeiras bem-aventuranças é a relação diante de Deus. Agora, essa aqui vai falar da nossa relação diante dos homens. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nós também podemos deduzir que as quatro primeiras bem-aventuranças tratam da questão do ser. Agora, essa progride para a questão do fazer. Quem eu sou? Lá diz, eu sou humilde, eu sou alguém que tem um apetite e fome de justiça, eu sou alguém que sou quebrantado. Então, as quatro primeira bem-aventurança fala do ser, agora fala do fazer. Por quê? Porque no cristianismo o ser vem antes do fazer. Vamos repetir isso? Diga assim, no cristianismo o ser vem antes do fazer. Por quê? Porque quem é, faz. Quem não é, não faz. O que você é? Pedreiro. Então, primeiro você tem que dizer eu sou, para depois dizer eu faço. Então, para mim ser alguém, eu preciso, então, também relacionar o que sou com o que faço. Nós somos humilde, nós somos quebrantado, nós somos mansos, nós somos alguém que tem apetite das coisas do céu, temos fome, temos sede, buscamos as coisas de Deus com anseio. É isso que nós estamos vendo. Agora, se somos isso, nós vamos fazer o quê? Misericórdia. Porque a fé sem as obras, ela é morta. Então, nós vivemos num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Alguém deduz que misericórdia hoje é um artigo de luxo, que ninguém usa mais ser e ter misericórdia. Quando o Senhor Jesus estava dizendo essas palavras, ele também se dirigia aos judeus, que eram tão cruéis como também os próprios romanos, que eram orgulhosos, que eram, como os da nossa própria geração, egocêntricos, que eram, como o próprio Jesus denunciou, hipócritas, que eram, como Jesus mesmo falou, acusadores, que eram alguém que sempre queria ver Jesus tropeçar, que sempre macumunaram, quer dizer, usaram de maldade em grupo para matar Jesus, Eles não eram misericordiosos. E Jesus está fazendo o quê? Ensinando os discípulos a serem ao contrário do que os judeus eram no seu judaísmo. Hoje, nós pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar. Se formos misericordiosos, as pessoas vão pular no nosso pescoço. Se formos misericordiosos,
as pessoas vão nos oprimir. E nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia, ela é tanto um dever, como também uma recompensa. Por quê? Porque se eu pratico misericórdia, eu alcançarei misericórdia. Então é um dever, mas é também uma recompensa. Então, se os misericordiosos são abençoados, ao contrário disso, é amaldiçoado quem não é misericordioso. É amaldiçoado. Mas é importante dizer, irmãos, que aqui também está uma proposta de estudo de ética. O que é ética? Ética é o comportamento ideal. Eu sou educado, você é educada ou educado quando você tem um comportamento ideal. Via de regra, o homem deve ser cavalheiro, deve ser gentil, deve ser uma pessoa que não precisa gritar, a autoridade ela não vem por grito, né? Via de regra, nós temos ética. Então, analisando essa bem-aventurança pronunciada por Jesus, ela é uma bem-aventurança retribuidora. Eu explico isso. Então, volto. Nas bem-aventuranças anterior, a pessoa era algo e por isso ela recebia alguma coisa. Diz lá, os pobres recebem o quê? O reino dos céus. Então, ela é pobre, mas ela recebe o reino. Diz lá, a pessoa é quebrantada, mas ela recebe o quê? O consolo. Bem-aventurados choram, porque eles serão consolados. A pessoa é manso, ele vai receber o quê? A herança da terra. A pessoa é alguém que tem fome, vai receber o quê? Justiça. Então, estas bem-aventuranças até aqui, elas trataram da pessoa como algo que faz e recebe. Nessa, a pessoa recebe o que ela é. O que ela é, não o que ela faz. Né? Na realidade, não se diz que receberá o que é, mas alcançará misericórdia. Mas alcançará de quem? Do Senhor. O que eu faço ao outro, eu vou receber de Deus. Quem for misericordioso, alcançará misericórdia. Então, como eu já disse, nós vivemos num mundo em que o negócio é ser forte, em que o negócio é ser esperto. A palavra esperto está muito perto da palavra malandro. Nós vivemos num mundo assim, um mundo competitivo, um mundo de disputa, um mundo em que os fracos geralmente vão caindo pelo caminho. Um mundo em que se deseja vencer e triunfar a qualquer custo. Um mundo em que sempre as pessoas estão pensando em sobrepujar os outros. Essa é a ética do mundo. Quem tiver a boca maior, engole o outro. Por que político, tudo tem que ser muito falador? Quem tiver a boca maior, vai engolindo os outros. Mas o cristão, irmãos, é diferente. Nós não estamos educando aqui
para ser mundano. A minha mente, ela não entende mundano como muitos crentes entendem mundano. A mente que nós temos que ter é que nós somos cristãos e nos padronizamos com Cristo. Não nos padronizamos com o mundo, não é o mundo que arbitra as nossas ações. Eu não tenho que andar como o mundo anda. Mas o cristão é exortado a usar de misericórdia, a ser misericordioso. Então nós vamos ver, antes de antemão, o que Jesus pretendia, o que ele queria nos ensinar com essa palavra misericórdia. Na língua portuguesa, essa palavra é muito rica. É uma palavra que na nossa língua, ela já traz um sentido muito interessante. Miséria cardia, córdia, que quer dizer dor no coração. É isso. Jesus está dizendo assim, ó, são felizes quem sente dor no coração. Não se trata, evidentemente, de ataque cardíaco. Já vou avisar os irmãos que aqui não está falando bem-aventurado quem sofre ataque cardíaco. Não é isso. Não se trata disso. Refere-se, irmãos, a um sentimento profundo. A um sentimento tão profundo que faz doer o coração. Pastor, então eu sou disso aí porque tem uma peninha dos outros. Não é peninha também, não. Eu tenho uma dosinha. Não é dosinha, não. Não é passar e dizer assim, ai, que dosinha. Ai, que peninha daquele mendigo. Ai, que peninha daquele cachorro debaixo da chuva. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Para entender essa palavra além da língua portuguesa, é preciso lançar mão da língua que Jesus usou. Qual foi a língua que Jesus usou? Jesus usava o aramaico. Em algumas ocasiões, o hebraico. Em outras ocasiões, o grego. Porém, a língua natal de Jesus era o hebraico. No hebraico, essa palavra misericórdia é hesed, com 2 S's. Hesed. Mas a tradução dessa palavra é complicada. Ela traz uma complexidade dentro dela. Por quê? Porque algumas versões traduzem como amor inalterável ou amor inabalável a palavra misericórdia. Mais de 150 vezes isso está no Velho Testamento. A palavra hesed. Mas vamos tentar deixar bem definido aqui, para não entrar muito na questão aramaico, grego ou hebraico, porque nós não somos poliglotas e nem tenho intenção aqui de dar um tratado de ciência linguística, até porque nós não estamos estudando aqui isso, né? Mas vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com misericórdia dentro do que podemos definir. Ele está dizendo assim, bem-aventurado quem tem um coração como o coração de Deus, que ama como Deus ama, ainda que evidentemente ninguém consegue
manter o amor no nível de Deus. Evidentemente que, vamos dizer assim, quem é que você mais ama? Seu pai? Sua mãe? Sua esposa? Seu esposo? Bom, a psicologia, ela não evidencia essa palavra no sentido bíblico, ela evidencia essa palavra no sentido filosófico. E no sentido filosófico tem a palavra patia. Daí tem empatia, simpatia, apatia, que são palavras assim. O que é uma, por exemplo, antipatia? Quando você olha para alguém assim, nossa, detestei o jeito desse camarada. Tem pessoa que é assim, o coração dele já olha assim para o outro. Misericórdia nunca, né? Isso aí. A simpatia também não é uma pureza de coração. Por quê? Quando você é simpático, você só é hipócrita, mais refinado. Olha, o que eu falei agora? Mas deixa quieto, vamos caminhar, senão eu vou chamar vocês e eu também de hipócrita. Mas o que é o simpático? Aquele que diz, tudo bem, como é que você está? Como é que foi a tua semana? Mas quando você se rala, ele fala, meu Deus, eu não vou lá não. Por quê? Porque ele não quer sofrer com você. Então nós temos o quê? Antipatia e simpatia. E tem o quê? A apatia. A apatia é aquele que nem olha e faz assim, antipático, nem olha e faz assim, simpático. Ele é o quê? Ele é alguém que nem olha. Esse é o apático. Na psicologia, o comportamento é o seguinte, é aquele que tem uma empatia, é o que está mais próximo ao misericordioso. Empatia, então, na psicologia, é você se colocar no lugar do outro. Você sentir a dor do outro. Só que isso não dá para treinar, irmãos. Não é natural. Por mais que a psicologia queira, e eu estudei um pouquinho de psicologia, e por mais que o psicólogo é empático, você vai lá e diz os problemas e tudo, não resolve. Eu tenho que falar meio baixo agora, porque a internet está no ar. Mas os psicólogos, eles se frustram. Embora que eles caminham por um caminho bem inteligente, caminhos científicos, por quê? Porque é uma ciência humanista. Então, eles procuram ser humano. Agora, qual é essa empatia verdadeira? É a miséria do coração. É sentir dor pela miséria do mundo. É a dor que o amigo pastor do Isaías, quando estava lá, em que cidade esse final de semana, irmão Isaías? Vizinho de Peabiru, ele olhou e viu os desviados. É quando Jesus, olha comigo, abra aí Mateus capítulo 9, você vai ver, no versículo 35, esse olhar misericordioso de Jesus Cristo. Quando diz assim, Jesus ia passando, no capítulo 9 de Mateus, versículo 35, por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha o versículo 36. Ao ver as multidões, ele nem ligou para elas. É assim que está escrito?
Ao ver as multidões, ele falou, que se dane. Foi assim que está escrito? Não. O que está escrito aí? Teve grande compaixão. Por quê? Porque elas estavam aflitas, desamparadas. É o olhar com dor, é o olhar do coração, é o olhar com sentimento. Meu Deus, eu comecei a pregar. Eu já parei de ensinar, comecei a pregar agora. Puxa, eu tenho que ensinar, mas deu uma vontade de pregar aqui agora, tremenda, né? Porque esse texto, ele realmente impulsiona. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a seara é muito grande, mas são poucos cearenses. Foi assim que ele disse? Não. São poucos trabalhadores, porque cearense tem bastante. A seara é grande, mas tem pouca gente indo. Tem pouca gente interessada. Tem pouca gente misericordiosa. Tem pouca gente querendo estender o braço. O que é misericórdia, então? Sentir a dor do mundo. Sentir a aflição do mundo, sentir as enfermidades do mundo, a dor dos homens, sentir o destino das pessoas irem para o inferno, sem Deus, sem conhecer o Evangelho. Tem gente que é capaz de chorar por uma unha que quebrou, mas nunca chorou pelo vizinho. Tem gente que vai chegar na eternidade, gastou mais com Coca-Cola, mas nunca investiu em missão. Que evangélicos são esses? Fora do padrão de Cristo. Sério isso, né? Muito sério. Então, esse recede, que é da língua natal de Jesus, misericordioso, é ter dor. O que é ter dor, então? É ser sensível, ser sensibilizado. Mas não é um sensível de peninha, não é o sentido de dozinha, é sentimento que se associa à verdade. É sentimento que se associa à palavra de Deus. É sentimento que se associa ao caráter de Deus. É sentimento que se associa à pureza de Deus. Só pode sentir isso quem tem o Espírito de Deus em si. Só pode ter isso, pois não? Pois sim. Eu não consegui ouvir. Esse sentimento se adquire pelo próprio Espírito de Deus. É sim. Pois é. Será que o grito de milhões de almas indo para o inferno nesse momento não nos ressoa ao ouvido? Será que a gente não é capaz? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sei o que aconteceu comigo essa noite, eu perdi o sono, eu tive um sonho muito estranho. Eu fui orar, eu orava pela minha filhinha menor, porque a gente percebe escola, opressão e tantas coisas, né? Orei por as minhas filhas maiores, depois fui levado a orar, porque eu nunca vi tanto bêbado nessa Avenida São Domingo. É tanto bêbado, é tantas pessoas assim, aí fico pensando, meu Deus,
Enfim, a misericórdia está sendo uma coisa rara, está sendo um artigo de luxo. Poucos são os misericordiosos. No tempo de Jesus, a misericórdia também era coisa rara. Nos tempos de Jesus, já tinham sobrevivido filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca. O próprio Aristóteles, ele dizia que escravo era apenas uma ferramenta. Por que eles, como retratei domingo, surraram Jesus? Eles não tinham misericórdia. A ideia dos romanos é que a morte fosse cruel mesmo. A ideia de fazer sofrer era mostrar o inferno mesmo. Não era matar assim como se mata hoje, com um tiro. Era matar com requintes de crueldade. Virulus Pirilo, um outro filósofo da época, ele lançou um escravo às piranhas do seu aquário só porque quebrou uma taça do seu jogo de louças. Eles tinham um criame de pirâmides para jogar escravos que não fossem escravos cuidadosos. Se quebrasse alguma coisa, eles jogavam as pirâmides e davam risada ao ver as pirâmides comendo os escravos. Eles tinham crueldade mesmo. O requinte da morte deles era prazeroso eles ver. Hilário, em uma carta à esposa grávida, escreveu: se for menino, deixa viver. Se for menina, deixa morrer. Mulher era um objeto. E o judeu, eles oravam assim: Senhor, em praça pública, eu te agradeço por não ter nascido escravo e nem mulher. Não tinham misericórdia. Era sem misericórdia. Sem misericórdia. Então, mulher, escravo, era coisas. Os gregos tinham no mínimo 4, 5 mulheres. E eles tinham elas apenas para o objeto do seu bel prazer. E um homem que tem uma mulher só para o seu prazer? Esse também está fora do padrão da misericórdia. E um homem que tem um empregado só para ralar ele? Sem misericórdia também. O que vai acontecer com essas pessoas? Não alcançarão misericórdia. Sério isso, não é? Muito sério. Então, essa era a cultura. Nós vivemos num mundo em que não existe mais isso também. É nesse contexto desse mundo hediondo, desse mundo vil, desse mundo cheio de ódio, que Jesus então conta as parábolas. E ele vai trazer essa bem-aventurança para os discípulos, e numa perspectiva de parábola, eu já contei aqui, mas não custa nada repetir, ele fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado. E os assaltantes
quase deixaram morto, moribundo, né? E ele ficou ali, sofrendo dores. Até que passou um levita. E o que fez? Empatia? Não. Simpatia? Não. Antipatia? Não. Apatia. Não é meu problema. Eu tenho a ver com a religião. Eu vou, né, para a igreja. E passou de largo. Passou também o sacerdote. Da mesma forma. O que é isso aí, irmão? Indiferença. Sem sensibilizar-se. Sem voltar para a necessidade. Então, o que nós temos? 3 filosofias aqui. A do ladrão, o que é teu é meu. Então, ele fala, perdeu. Por quê? Ele quer levar. A do religioso, o que é teu, o que é meu. Mas entra um terceiro personagem, que é o samaritano, que desce do seu animal, deita na ferida vinho e azeite, coloca ataduras na ferida e põe sobre o animal, leva até uma hospedaria, um lugar que seria um hospital, e paga 2 dinheiros e diz, cuida desse homem até que eu volte. Se ficar mais caro, quando voltar eu acerto o resto. Quem foi esse? Um misericordioso. O que Jesus está falando? Ao judeu. Qual é a pergunta? É do doutor da lei. Quem é meu próximo? Jesus conta. Nesse contexto em que Jesus está ensinando, então ele fala, bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Leia agora comigo Hebreus capítulo 6, versículo 10, que lá diz assim, ó, Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho, como servistes e ainda servis aos santos. Deus não vai esquecer. Quando você fizer algo por alguém, Deus não vai esquecer. Quantos estão entendendo o ensino dessa noite? Amém? Então, misericórdia era o sentimento de Jesus. Paulo ensinou que nós devemos ter esse sentimento. Vamos ao outro texto? Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que ele disse? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que eu tenho o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus? Será que eu estou aprendendo? Eu preciso levar a sério essas palavras de Jesus. E você também, levar a sério. Tem tanta religião hoje semeando ódio. Tem tantas pessoas semeando contenda. Já houve tanta guerra no mundo. Eu tenho medo, irmão, desses santos que são santos aos seus próprios olhos. Está cheio, desculpa a expressão, não quero ofender ninguém, mas estamos cheios de crente rabugento. Estamos cheios. Todo santo deveria ser bondoso. Todo santo deveria ser manso. Todo santo deveria ser quebrantado. Todo santo deveria ser humilde. Por quê? Nós nos santificamos em Jesus, irmãos. Em Jesus vivemos cada dia. Nós devemos andar como Ele andou, amar o que Ele amou,
viver o que ele viveu, seguir as suas pisadas. Então Jesus deixou bem claro, o padrão é esse: sejam misericordiosos, como também o vosso Pai. É Lucas 6:36 agora. Parece que a igreja primitiva viveu bem claro isso. Tinha tudo em comum, ninguém dizia que era seu as coisas, repartia tudo. Será que nós ao menos vivemos um nível de solidariedade? Eu tenho tanta coisa para dizer hoje nessa bem-aventurança. Esse conceito que nós já passamos. Mas vamos pensar um pouco mais amplo agora, nos tipos de misericórdia, tá? A misericórdia, irmãos, ela deve ser estendida a todas as pessoas. A todas as pessoas. A misericórdia, ela é uma esmola espiritual. Um ato de você levantar simplesmente do seu banco de ônibus e dar lugar a outro, pode ser uma simples misericórdia. Vamos começar a entender por aqui. É uma esmola espiritual. Dar esmola não é só ir lá e jogar uma moedinha que sobrou. Não. A alma, irmão, é a coisa mais preciosa que o homem tem. Se alguém algum dia chegar a bater palma na tua casa para pedir, no mínimo, nós deveríamos dar o melhor. Obviamente, não estou ensinando aqui, irmãos, heresias. Mas Jesus alertou que nós não devemos temer o homem que mata o corpo, mas temer a Deus que mata o corpo e joga a alma no inferno. Nós não temos que ter medo do ser humano. Não temos que ter medo. A alma de todo ser humano é rica. É preciosa. Nós poderíamos, no mínimo, aproximar e ter misericórdia da alma. Se é um prato, tudo bem, mas diga lá: Jesus ama você e por você veio ao mundo para morrer pelos seus pecados. Isso é ter misericórdia da alma. Da alma da pessoa está timbrada a imagem e semelhança de Deus. Há ali. E como é que nós podemos demonstrar, então? Quais são os tipos de misericórdia? Então, primeiro, antes de tudo, chore pelos seus vizinhos. Podemos ter misericórdia quando choramos por nossa cidade. Podemos ter misericórdia quando choramos pelas crianças, pela educação. Agostinho, ele dizia que se nós choramos pelo corpo morto, por que não choramos pela alma que está viva? Devemos chorar. Como é que então é o tipo de misericórdia? Misericórdia pela alma, chorando por elas. Também advertindo.
O que eu estou fazendo aqui, irmãos? Estou tendo misericórdia, sentindo a necessidade dos irmãos aprenderem. Porque eu não estudo para mim, eu não prego para mim. Eu vou dizer para vocês, pregar para mim eu já estou farto. Foi aí que aconteceu minha chamada. Quando eu estudava tanto a Bíblia para mim, Deus falou comigo. O que eu te dei não é para você. Deus exortou, usou um profeta cheio do Espírito Santo falar comigo. O que eu te dei não é para você. Eu te dei para outros. Aí eu entendi, Nicolas, meu chamado. Porque nós temos que oferecer aquilo que Deus nos deu. Sabe, meus irmãos, advertir, ensinar, orientar, pensar no outro, é exercer misericórdia. É exercer misericórdia. Então, falar às pessoas, devemos falar com misericórdia. Como é que se fala com misericórdia? Com brandura. A palavra branda, o que acontece? Desvia o furor. A palavra incisiva, ela pode suscitar ira. Então, nós não podemos ficar calado. Quando olhamos alguém no erro, saber exortar. Às vezes, se é uma criança, traz a criança perto, dá um abraço, aperta. Meu filho, é bom o que você está fazendo. Isso é misericórdia. Não é pensar, né? A melhor ferida que nos fere são as feridas dos amigos. Quando um amigo nos corrige, a gente sente mais. A gente sente mais, né? Então, a ferida do amigo é melhor que a bajulação do ímpio. Isso é misericórdia, né? Eu não ia ler não, mas eu vou ler. Quero que os irmãos leiam. Judas 23. Esse versículo é muito forte. Eu vou deixar alguém ler. Ele é muito forte. Judas 23. Eu estava pensando em pular esse versículo, mas eu estou incomodado com ele já faz dias. Judas 23. Antepenúltimo livro da Bíblia. Já pensou? Irmão, eu por mim, isso aí eu vi essa semana. A pessoa falar, para mim, eu por mim, irmão, isso aí vai arder no mármore do inferno. Eu fiquei pensando, meu Deus. Era crente. Obreiro ainda. Isso aí tem que... Irmão, mesmo se o país está cheio de corrupto, para mim tinha que acabar com essa Brasília, tinha que pegar fogo. Mas orar pelo Brasil, talvez nunca orou. Talvez nunca chorou. Não temos que apoiar a corrupção. Mas não nos dói na alma, irmão. Quanta desgraça já foi feito disso? Não dá vontade de pedir, Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Será que a igreja não está ficando também apática?
Será que a igreja também não está ficando com o coração duro? Será que nós também não estamos ficando assim? Sabe? O que pouco as igrejas estão parecendo hoje é com Cristo. E somos igreja de Cristo. Somos igreja cristã. Sério, muito sério, irmãos. Sabe, irmãos, a misericórdia, ela deve então ser estendida. Qual é a extensão da tua misericórdia? Qual é a extensão? Você chora? Você adverte? Você lamenta? Qual é a extensão? Até onde ela chega? Você chama os pecadores ao arrependimento? Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe aonde nós não temos misericórdia? Na nossa extensão? Com o nome dos outros. É isso mesmo. Você gostaria que teu nome fosse falado aí? E como a gente fala um dos outros às vezes, né? O bom nome, irmãos, ele vale mais do que riqueza. Dias atrás eu vi alguém falar, você viu, agora a Assembleia de Deus virou aí. Por quê? Erramos? Erramos. Desliga aquilo ali um pouquinho, né? Compramos uma rádio errada, então agora... Mas cadê a misericórdia? Aí, às vezes, nós vamos falar de líder. Isso aí já era para estar lá. Bem-aventurados misericordiosos. Nenhuma pérola é mais bela do que quando você adorna o nome de uma pessoa. Como é que podemos ser misericordiosos? Quando eu falar da Rose, eu vou adornar ela. Rose é uma mulher crente, educa os filhos. Isso é isso mesmo, irmãos. Às vezes a gente, né? Nós tínhamos que ser assim, misericordioso é assim. Isaías é um servo de Deus. Né? Por quê? Fazei pelos outros o que você desejaria que fizesse. É isso, volta para você. Não é com hipocrisia. Aonde está a extensão da nossa misericórdia? A Bíblia diz que a garganta do ímpio é como um sepulcro aberto, que profana, fala mal, maledicente, fala mal, destrói, são cruéis. Devemos ter misericórdia. O que é o orgulho? O orgulho é não aceitar que o outro brilhe. Aí vê o irmão com um carro novo e já diz assim, ixi, está roubando. Vixe, olha, isso aí deve ser não declara imposto de renda, sonegador de dízimo. Já vi, irmãos. Isso tudo é ser sem misericórdia. Se entristece com a vitória do outro. Abaixa a reputação do outro. Hoje está parecendo culto de doutrina. Mas ensinar é isso aí, irmãos. É entender a misericórdia.
Lembra da história da cobra querendo engolir o vagalume? E a cobra foi, e o vagalume, brilhando, pum. E aonde ele brilhava? Quando a cobra, pegou o vagalume falou, não me engole antes de eu te fazer uma pergunta. Eu não sou da tua cadeia alimentar. Por que você está querendo me engolir? A cobra diz assim, eu não suporto ver você brilhar. Você inveja. Não vê a hora. Quando cai, aí a pessoa diz assim, eu sabia. Será que nesse coração tem o quê? Misericórdia? É isso, irmãos. Não tem misericórdia. Mas de que maneira as pessoas manifestam essa falta de misericórdia com o nome dos outros? Irmão, não fale do pecado dos outros. Irmão, pode vir a mulher com a saia, mas não fala. Não é tua competência. Não julgueis uns aos outros, para que não sejais julgado. Porque com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Isso é Jesus Cristo, irmão, que está ensinando. Eu estou apenas dizendo o que ele disse. Então, o que o amor é, irmãos? Vamos ler esse versículo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Primeira Timóteo 3,11. Quem encontrou pode ler. Aí é quem não tem misericórdia, né? Pode ler, por favor. 3,11. 1 Timóteo 3,11. É isso? Então prossiga. Só um minutinho. Será que é a segunda? Timóteo 3,11. Não. Onde fala das doenças espirituais, os caluniadores, os... Espera só um pouquinho. Eu me perdi aqui. Sabe, porém, isso o Espírito claramente diz, é isso mesmo. É melhor começar do 4:1, né? É o 4:1. Sabe, porém, isso que nos últimos dias as pessoas vão abandonar a fé, ensinando em doutrina de demônio. Versículo 2. Onde diz caluniadores, tal. Mas vamos pular essa referência. Houve uma falha aqui. Houve uma falha. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas que espalham boatos, né? Que maldizem. A palavra grega aí para caluniadores, irmãos, é a mesma palavra essa palavra que eu queria encontrar. Caluniadores. É a mesma palavra para diabolos. Dá o mesmo sentido. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Devemos ser misericordiosos. Devemos ser pessoas que realmente praticam a misericórdia, porque os que praticam a misericórdia, eles zelam, eles cuidam
né? Então, Jesus nos ensinou, bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Alcançarão da parte de quem? Alcançarão da parte de Deus. Da parte de Deus. Então, resumindo, irmãos, vamos terminar. O cristão é aquele que provou a misericórdia do Senhor. O que você tinha para alcançar a misericórdia? Nada. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E eu quero agora terminar o último versículo. Vamos abrir Tiago, capítulo 2, versículo 13. Vamos terminar aqui. Diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Alcançarão misericórdia como? Bem-aventurado aqueles que praticam, então, as obras do Senhor, porque eles vão alcançar o céu, vão alcançar a misericórdia do Senhor, vão alcançar a graça. Nós não alcançamos o céu por méritos, mas as nossas obras testificam o que está dentro do nosso coração. Eu quero ter um coração igual ao de Jesus. Você quer também, meu querido? Dá-me um coração igual ao teu, devíamos cantar, né? Coração disposto a obedecer, coração disposto a cumprir o querer, coração pronto a ser misericordioso. Que Deus nos ajude a andar nessa trilha de Jesus, o que Jesus ensinou, para vivermos conforme a sua palavra. Vamos ficar de pé. Eu agradeço mais uma vez a todos os irmãos que tiraram do seu tempo precioso para vir fazer algo maravilhoso, que é estudar a Bíblia, estudar o padrão de Jesus, andarmos segundo a vontade do Senhor. Que nos dera a estimular uns aos outros, a poderem, da mesma forma que os esquerdistas estão, os direitistas também tivessem, né? Nós tivéssemos mais um grupo desse tanto aqui, ó, já. Mas vamos procurar melhorar, né? Vamos pedir graça a Deus e vamos andar, meus irmãos. Os ensinos da palavra do Senhor, para muitos pode ser até cansativo, mas é muito precioso para a nossa vida espiritual. Você recebe a palavra do Senhor nessa noite? Convidar aqui, então, o evangelista irmão Antônio, fazer essa oração, nos ministrar a bênção. Agradeço a todos e que nós possamos realmente fazer brilhar a luz de Cristo dentro de nós, na oração, na vida espiritual, para que Deus seja glorificado. E assim os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém, meus irmãos. Vamos estar orando. Soberano e eterno Deus, nesse momento, Senhor, meu Pai, queremos te dar graças, Pai amado, por esses momentos tão importantes, tão precioso, meu Deus, instrutivo. Meu Deus, quando olhamos para a Tua palavra, Senhor Deus, extraímos dela algo tão rico, profundo para o nosso entendimento, Senhor Deus. Por isso nós te louvamos. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra poderosa. Meu Deus, que o Senhor nos deu nessa noite por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. E agora, quando vamos retornar, meu Deus, para os nossos lares, te pedimos, continua conosco, nos ajuda a colocar em prática, meu Deus, aquilo que temos aprendido aqui. Guarda-nos de todo o mal, é o que nós te pedimos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e dizemos amém. Isso aí, Jesus não era fraco, não.